Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Camargo, eu trabalho no Planetário da Universidade Federal do Pampa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que veio diretamente da Escola Geteco, lá de Bagé. A dúvida era a seguinte: o que é matéria escura? Bora aprender! Certo pessoal, então eu tô aqui com meu primo Rian e agora nós vamos começar um bate-papo sobre a matéria escura. Bom, a matéria escura ela é objeto de estudo, de estudo e de curiosidade, desde a época de 1600, lá com Isaac Newton. Mas quem seria esse Isaac Newton? Então, Isaac Newton foi um físico que ele, entre outras coisas, formulou a teoria da gravitação universal. A teoria da gravitação universal, ela é bem, tem um nome bem autoexplicativo, na verdade, né? É justamente uma teoria que tentou explicar como funcionava a gravidade nas coisas, né? Como as coisas sentiam o efeito da gravidade. E até aí tudo bem. Só que o que aconteceu foi que essa teoria ela tinha algumas falhas. Ela não era certa para tudo. Às vezes ela não funcionava. Não. E aí, por exemplo, uma vez eles estavam observando Urano, eles perceberam que a órbita de Urano não seguia bem a teoria da gravitação de Newton, entendeu? Tipo, ela tinha uns defeitos, assim, ela não obedecia completamente. Então, na verdade, parecia que ela sofria uma certa perturbação quando ela passava numa área. No caso, o Urano, né? Passava por uma área. E aí ficou essa dúvida na cabeça do Isaac Newton. E depois de algum tempo passado, eles descobriram que na verdade Netuno era o causador dessa perturbação. Então, não que a teoria, nesse caso, né, não que a teoria de Isaac Newton estivesse errada, mas que tinha um objeto ali perturbando a órbita que eles não previam antes. Claro, com os instrumentos daquela época era impossível de você enxergar um objeto tão longe do sistema solar quanto Netuno. Então, para a gente falar sobre matéria escura, a gente pode usar esse exemplo de Netuno muito bem. A matéria escura ela é uma matéria, né, que nunca foi vista. Daí o nome matéria escura. Né? O que acontece é que a gente consegue ver as consequências dela, entendeu? Então, essa matéria escura ela consegue exercer uma certa gravidade sobre os objetos. Então, por exemplo, na verdade, o exemplo mais clássico, né, é o exemplo a teoria da rotação das galáxias, né, é o exemplo da rotação das galáxias. De acordo com as leis de velocidade centrípeta que a gente conhece, as galáxias elas tinham que se mover, vou desenhar aqui, elas tinham que se mover, quanto mais próximo do centro, elas tinham que se mover mais rápido, e quanto mais afastado do centro, mais devagar. Interessante. Então, se a gente fosse fazer um gráfico aí de velocidade por distância, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. Quanto menor a distância, maior a velocidade. E quanto maior a distância, menor seria a velocidade. Até que chegasse um ponto que a gente sairia da galáxia, a velocidade seria zero. Só que o que acontece é que justamente isso não acontece, entendeu? A velocidade ela se mantém constante, ou quase constante, em toda a galáxia. Então é como se a mesma velocidade de quem gira bem pertinho do centro da galáxia é a mesma velocidade de quem gira lá do lado de fora da galáxia. E bom, a velocidade centrípeta ela tem uma fórmula, né, uma lei, e para esse fenômeno da velocidade ser constante em toda a galáxia, para esse fenômeno ser verdadeiro, isso quer dizer que a galáxia tem que ter uma massa muito maior do que o esperado. Mas espera aí, a gente está olhando para a galáxia, a gente não consegue ver nenhum objeto que tenha uma massa que justifique esse comportamento. Então, o que acontece? Daí o termo matéria escura. Afinal, a matéria escura ela não emite nenhuma luz, né? Como eu já falei, por isso matéria escura. Então ela não é observável, mas esse fenômeno da presença dela é sentido, entendeu? A massa que ela tem exerce a gravidade nessa galáxia, numa galáxia, em todas as galáxias, e faz com que a velocidade em torno da galáxia seja
a mesma. E não do jeito que os cientistas pensavam, né? Que a velocidade diminuiria. Mas também é possível observar a presença da matéria escura em diversos outros fatores. Por exemplo, quando a gente olha um objeto no espaço, um objeto que está muito longe, esse objeto tende a sofrer, a luz que esse objeto emite tende a sofrer sobre as forças da gravidade de outros objetos. Por exemplo, algumas estrelas que a gente olha no céu, que teoricamente a gente teria que olhar no céu, por exemplo, durante o dia, essas estrelas estão supostamente atrás do Sol. Mas a força gravitacional que o Sol exerce é tão grande que a luz é distorcida. Então, como se o Sol estivesse aqui e a estrela aqui. Mas a luz que essa estrelinha aqui emite, ao passar pelo Sol, ela sofre um desvio. E aí chega até a Terra, que é aqui onde a gente está. Então, acontece a mesma coisa com a matéria escura. No caso, no nosso exemplo, o Sol seria a matéria escura. Quando a gente olha para algumas estrelas distantes, alguns conglomerados específicos de estrelas, a gente consegue observar esse fenômeno. Então, alguma coisa ali faz com que essa luz se curve, né? Essa luz se distorça, vamos dizer assim. Então, também é um outro fator da existência da matéria escura. Mais uma vez, não pode ser vista, mas as consequências dela, né? As coisas sofrem influência dela. E na verdade, a gravidade é a única maneira que a matéria escura tem de se relacionar com a matéria, com a matéria ordinária que a gente chama, né? A matéria que constitui todos os objetos que a gente conhece, a Terra, a galáxia, planetas, sóis. Então, a gravidade é a única força que essa matéria consegue exercer, a única relação que ela consegue exercer com a matéria ordinária. Entendeu? Mas um exemplo, tipo assim, o Sol seria uma matéria escura. Então, no exemplo que eu citei, o Sol seria a matéria escura. O Sol não é uma matéria escura, ele é a matéria ordinária, né? Que é a matéria que a gente conhece. No exemplo que eu citei, em que o Sol curva a luz, né? Que o Sol curva a luz entre aspas, a matéria escura faz o papel do Sol. Então, por exemplo, se a gente tem algumas estrelas lá na frente e a gente tem um grande aglomerado de matéria escura, a luz dessas estrelas também ia se curvar, entendeu? E ao chegar na Terra, aí muito, muito distante, essa luz chegaria distorcida. Mas é um erro nosso pensar que a matéria escura não está presente no nosso dia a dia. Muito pelo contrário, ela está presente no nosso dia a dia. Milhões e milhões de partículas de matéria escura atravessam os nossos corpos todos os dias. Mas pouquíssimas interagem com nossos corpos. E quando interagem é gravitacionalmente. E como são pouquíssimas, a gente não sente essas ações da matéria escura. Ações gravitacionais, no caso. Da matéria escura. Não sentiria e nem conseguiria ver. Sim, porque a matéria, né, justamente matéria escura, né, exatamente. Bom, estima-se que no nosso universo 95% seja matéria escura e energia escura. E apenas 5% seria matéria ordinária, né, o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue trabalhar. Existem algumas teorias que dizem que a matéria escura é até reflexos de outras dimensões e coisas do tipo, mas aí já não é nada provado, é mais uma teoria, mais uma viagem assim mesmo. Inclusive, a matéria escura é o único fenômeno que consegue explicar o porquê do universo está se expandindo até hoje. A gente sabe que lá no princípio, no Big Bang, ele não foi na verdade nem Big e nem Bang, né? Ele não era grande e não foi uma explosão, era um objeto, era um conglomerado minúsculo de densidade infinita, quer dizer, ele era muito pequeno e ele era muito pesado e de repente ele se expandiu. E essa expansão faria sentido se ela fosse uma expansão desacelerada, quer dizer, ela começou a expandir muito rápido, mas começou a diminuir a velocidade até o momento que ela iria parar e voltar a se contrair, mas isso não acontece. Justamente isso não acontece por causa da matéria escura. A matéria escura, na verdade, ela tem uma característica, isso falando teoricamente, né?
ela deve ter uma característica em que ela exerce uma certa gravidade negativa. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui editando o vídeo e eu percebi que por algum motivo o arquivo do vídeo crashou. Então eu vou ter que terminar por aqui a explicação. O raciocínio é o seguinte: para a teoria da expansão do universo ser justificada, né, para ela fazer sentido, no caso da existência da matéria escura, quer dizer que a matéria escura exerceria uma gravidade negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela, ao invés de atrair as coisas para ela, ela repulsaria as coisas dela, entendeu? Então ela acabaria afastando os outros corpos na direção oposta dela. E isso, inclusive, pode ser facilmente explicado, observado, se a gente colocar cargas iguais juntas, né? Cargas elétricas iguais juntas, elas vão se repelir. O problema da gravidade negativa é que ela seria necessária, que para a gente ter uma gravidade negativa, seria necessário uma massa negativa. E a massa negativa vai contra todos os princípios da física como a gente conhece. Então, talvez por isso, né, essa explicação deixa de ser um pouco plausível. E, de forma geral, era isso. Fica aí o vídeo sanando a dúvida do pessoal do GTECO. Fico à disposição e até a próxima, pessoal. Valeu! Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Sigam o Planetário nas redes sociais e até o próximo vídeo.